Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação volta a tratar, depois de um certo tempo, do Supremo Tribunal Federal, do STF, que é uma corte que teve um papel super importante no Brasil nesses últimos anos. Aliás, a gente pode dizer, talvez nas últimas décadas, né, se a gente considera toda a ação, toda a intervenção que o Supremo tem feito na disputa política nacional, né, decidindo uma série de questões importantes, seja do ponto de vista de controle de constitucionalidade, né, fazendo interpretação de temas fundamentais segundo a sua previsão constitucional, como, por exemplo, pesquisa com célula-tronco, união civil entre pessoas do mesmo sexo, aborto de anencefalo, para a gente ficar nos casos mais paradigmáticos aí, mas também quando a gente vai pensar em decisões do Supremo relacionadas, por exemplo, à esfera criminal, julgamento do mensalão, depois decisões relativas aos atos antidemocráticos, que vem sendo aquilo que vem marcando o período mais recente, assim como a questão das fake news. Enfim, o Supremo, já de muito tempo para cá, vem se tornando um ator central na disputa política nacional. E claro que isso acaba fazendo com que sempre que a gente tem a discussão sobre quem será o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal, isso ganha relevância, né? Hoje as pessoas sabem, pelo menos quem tem aí um pouco mais de informação política, acompanha o processo político, elas sabem, eu diria de cor, quem são os ministros do Supremo. Seria impensável, né, há mais tempo, né, anos atrás, e as pessoas não faziam ideia sequer do que era o Supremo, quanto mais quem seriam os ministros. E isso mudou, eles são reconhecidos na rua, as pessoas falam deles, como falam de políticos, além do que, né, a gente está falando aí de 11 ministros do Supremo, é menos ministro do que tem no Poder Executivo, né? É muito menos do que tem no Senado, ainda muito menos do que tem na Câmara dos Deputados, então é também mais fácil as pessoas entenderem isso. Mas, claro, isso não tem a ver só com o número, isso tem a ver principalmente com a atuação da Suprema Corte Brasileira. E o presidente Lula, ele tem aí duas indicações previstas a fazer, inclusive neste ano, né? Uma primeira, agora em maio, do substituto do ministro Lewandowski, né, Ricardo Lewandowski, e uma outra mais para o final do ano, da substituição da ministra Rosa Weber, né, que a gente, enfim, vai ter ali, inclusive, uma questão fundamental no momento da Rosa Weber, que não quer dizer que essa questão também já não se coloque de alguma forma agora, que é a composição de gênero da Suprema Corte, né? Afinal de contas, hoje, a Rosa Weber, junto com a Carmen Lúcia, são as únicas ministras mulheres na Suprema Corte, né? Se houver a indicação de um homem agora para a vaga do Lewandowski, isso não altera a composição. Se houver a indicação de uma mulher, aumenta a representatividade dentro da Suprema Corte. Agora, se houver um homem agora e não for indicado uma mulher depois, aí a coisa fica feia, porque a gente tem um certo retrocesso aí, né? Claro, um retrocesso significativo, né, nessa representação de gênero ali dentro. Sem falar em outras questões, como representatividade étnico-racial. Enfim, há uma série de temas aí que precisam ser considerados quando a gente fala dessa composição. Mas, para pensar tanto essa atuação da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal no Brasil nos últimos anos, principalmente durante o quadriênio Bolsonaro, e no que a gente pode pensar em termos dessas próximas indicações e, consequentemente, da composição da Suprema Corte, eu convidei a minha colega, ela já esteve aqui antes, ela volta nesse momento, minha colega, minha amiga, professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito de São Paulo, da FGV, que é a professora Heloísa Machado. E lá, na Escola de Direito de São Paulo, ela também coordena o Supremo em Pauta, que é ali um núcleo de pesquisa que trabalha exatamente com essa questão do Supremo Tribunal Federal. De modo que seria pouco possível, pouco provável que a gente achasse alguém mais adequado, né? Uma pessoa mais apropriada para falar dessa temática. Então, feita essa introdução, eu quero primeiro agradecer a Elo por topar essa conversa, por estar aqui com a gente hoje aqui na gravação desse episódio e dar as boas-vindas a ela. E aí eu aproveito e já emendo uma pergunta. Elo, como é que a gente pode olhar para o que foi a história aí de atuação política do Supremo nos últimos anos? Os últimos anos você interprete na dimensão de tempo que você achar adequada,
e sobretudo o papel que ele teve aí no período Bolsonaro, né, de um freio aos ímpetos autoritários do ex-presidente. Por favor. Oi, Cláudio, estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Já estava com saudades de participar dessa conversa contigo. Se a gente olhar para esses últimos 4 anos da relação entre Supremo e Bolsonaro, a gente tem vários dados interessantes para levar em consideração e que podem dar alguma dica, vamos dizer assim, do que vem para o futuro. E o primeiro ponto Supremo nunca deixou de ser relevante no debate, nas discussões sobre os grandes temas, né, do Brasil. Você iniciou essa conversa falando sobre pesquisa com células-tronco, sobre antecipação de parto de feto anencéfalo, sobre união entre pessoas do mesmo sexo, e a gente pode juntar várias outras, né? As questões ambientais, demarcação de terra, ações afirmativas. Então, o Supremo seguiu sendo relevante, né? Desde sempre, mas sobretudo depois da Constituição de 1988, que dá, vamos dizer assim, um palco muito mais iluminado para o Supremo Tribunal Federal avançar. Nos últimos 4 anos, isso também existiu, né? Então o Supremo teve julgamentos relevantes nesses últimos 4 anos. A gente não pode se esquecer que logo lá no comecinho do governo Bolsonaro, o Supremo julgou a criminalização da homofobia, depois disso julgou Código Florestal, ou seja, a agenda de grandes temas permaneceu no Supremo. Mas uma coisa mudou, né, nessa postura do Supremo, que foi, pela primeira vez desde 1988, se relacionar com um governo que abertamente contrariava a corte, né, e atacava o Supremo Tribunal Federal desde o comecinho do governo, e que também confrontava, vamos dizer assim, a Constituição num volume sem precedentes, né? Então, isso fez com que o tribunal precisasse adotar outras estratégias e outra postura, né, para lidar nesse cenário institucional vindo da presidência da República. E aqui é interessante, porque se a gente olhar o primeiro ano de governo Bolsonaro, o Supremo não invalida quase nada que vem de lá, né? O Supremo recebe muitas ações, né? Então isso já denota, né, um aumento da litigiosidade que foi levado ao Supremo, um aumento, sobretudo, promovido pelos partidos políticos, né? Nesse primeiro ano, o Supremo não julga essas ações, né? Ele fica como que observando ali, né, o desdobramento dos fatos. No segundo ano de governo, aí a gente está falando de 2020, logo no comecinho a gente tem a pandemia. E a pandemia foi um fator central, né, para a mudança de postura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo se sentiu, acho que, autorizado, né, e sentiu um senso de gravidade em relação às medidas que vinham do Executivo. E aqui, né, fazer um parênteses para quem talvez não estava atento naquele momento, a gente está falando de confronto, né, a vacina, confronto às medidas de combate à pandemia promovidas pelo governo, né? E nesse momento o Supremo vira a chave, passa a controlar os atos do governo Jair Bolsonaro com muita mais rapidez e celeridade, né? A gente fez uma pesquisa que mostrou isso, né? As ações relativas à Covid, Bolsonaro, o Supremo julgou mais rápido, colegiadamente, com a transmissão ali dos votos pela TV. Então é muito interessante a gente ver a mudança de dinâmica do tribunal. E na esteira da mudança do controle relativo aos atos da pandemia, se amplia também o controle para outras áreas que estavam sendo, vamos dizer assim, preservadas ali pelo tribunal, né? Então, esses 4 anos, para resumir, foram anos de uma intensa litigiosidade no Supremo, litigiosidade movida pelos partidos políticos. E aqui, Cláudio, né, é muito legal conversar isso contigo, né, porque você tem estudado isso também, de que é uma dinâmica bem diferente que a gente tinha nos governos anteriores, quando os partidos de oposição naturalmente iam ao Supremo questionar as medidas do governo em que eles ficaram perdedores no Legislativo. O que a gente constatou
é que são os partidos políticos indo questionar medidas que não passam pelo legislativo. Decretos, portarias, resoluções que não chegam a serem deliberadas pelo legislativo. Então, uma dinâmica muito interessante ali, onde o legislativo faz parte do controle desses atos, quando ele é, de certa maneira, podado pelo executivo em razão do uso desses instrumentos para os quais o legislativo não tem ali uma posição, né, específica de controle. Então, é muito interessante observar isso. Uma explosão de litigiosidade, partidos políticos sendo os principais litigantes nessa dinâmica, e um tribunal que, a partir de março de 2020, na esteira da pandemia, passa a controlar mais especificamente os atos do governo. Então, esse é o cenário dos últimos 4 anos. A gente sabe o preço que isso teve, né, ao Supremo Tribunal Federal. A gente acompanhou agora em janeiro a fúria, né, desenfreada das pessoas ali no prédio, né, dirigida ao prédio do Supremo, onde quebraram todo o plenário, e isso muito movido ali, né, pelo discurso de um presidente que dizia que essa corte era um problema para o país, o impedia de governar, que esses ministros não sabiam o que estavam fazendo e por aí vai. Agora, se a gente olhar para esses últimos 4 anos e imaginar um futuro do Supremo, eu, como pesquisadora do Supremo, desejaria um pouquinho mais de tranquilidade, viu, Cláudio, para a gente observar aí a atuação do Supremo. Mas a tendência me parece ser um tribunal um pouquinho mais retraído, justamente porque não precisa assumir uma postura de autodefesa, né? E digo autodefesa institucional da importância dessa corte, e também de um tribunal que não vai ter, vamos dizer assim, uma emergência para lidar com ações tão contundentes contrárias à Constituição. A minha aposta é que a gente volte ao padrão de relacionamento entre executivo e judiciário que a gente assistia antes do governo Bolsonaro. Medidas legislativas sendo levadas ao tribunal e uma, vamos dizer assim, atuação mais equilibrada em relação a esse controle dos atos do executivo. Aliás, é interessante você estar tocando nisso, porque tem um negócio uma ideia, né, na qual eu tenho insistido, que é o seguinte, que me parece que nesses últimos anos, o Supremo, né, o Judiciário, de forma um pouquinho mais ampla, se a gente pensar também no TSE, por exemplo, alguns tribunais superiores, mas acho que, junto com o Supremo, mais o TSE. Eles caíram numa espécie de armadilha populista, ou pelo menos armadilha bolsonarista, né, que é essa situação de você ter um presidente ou um governo, de maneira mais ampla, que transgride tão repetidamente as regras, né, que viola tanto direitos constitucionais e procedimentos, etc., que isso torna inevitável que o Supremo haja mais. Eu acho que é um pouco o que você colocou. Ao mesmo tempo, é um presidente que, além de fazer isso, ele também ataca a corte, né? Ao se ver contrariado, ele ataca a corte. E aí coloca, segundo ponto, o Supremo na necessidade de se autodefender, como você mesma chamou aqui, você falou em autodefesa, né? De novo, acho que isso vale claramente para o TSE, né? Que, segundo o Vitor Marchetti, é a Câmara do Supremo para assuntos eleitorais. Então, acho que essas coisas se misturam um pouquinho mesmo nessa hora, né? Mas, de qualquer maneira, você tem, então, uma provocação mais frequente e que torna necessária a ação do Supremo para botar freio nesse governo. Isso, digamos, escapa ao que a gente poderia chamar de uma normalidade, né, de disputas no âmbito da Suprema Corte, que seria essa discussão sobre normas, discussão sobre questões que são aprovadas no Legislativo, mas que a parte perdedora vai questionar na sua constitucionalidade e tal, para esse outro padrão que você colocou das decisões normativas que provêm do próprio Executivo. E o segundo, esse, né? Quer dizer, aí a reação do presidente é atacar, a corte sai na autodefesa. E aí qual é a armadilha? A armadilha é, tanto no caso de decidir mais em contrariedade ao executivo, como ter que se defender, consequentemente, contraditando o executivo, se contrapondo a ele, o judiciário acaba ganhando uma cara de ator político interessado, né? Quase um ator partidário, o que torna a possibilidade do presidente acusar esse mesmo judiciário de parcialidade, né, de ser um ator político interessado, ainda maior. Então,
cria um círculo vicioso, uma bola de neve, né? Você age mais porque o outro provoca mais, né? Tem que se defender porque o outro, além de provocar, xinga. Ao se defender de ser xingado, é rexingado porque se defendeu de ser xingado. E aí a coisa vai se retroalimentando ao longo do tempo, né? Mal comparando, né, seria como aquela história do juiz de futebol que não pode aparecer no jogo, mas se os jogadores, primeiro, estão dando muita pancada, ele precisa aparecer mais, inevitável. Se ao serem advertidos, os jogadores brigam com ele precisa replicar essa falta de respeito com o árbitro, né? Aí, ao replicar essa falta de respeito com o árbitro, se sobe a aposta do outro lado, o que obriga ele a subir ainda mais o tom, e assim vai, aí a coisa desanda, né? Então, como é que você enxerga esse processo? Eu acho que foi isso que a gente conseguiu constatar, né? Olhando sistematicamente para esses 4 anos da atuação do Supremo frente a Bolsonaro, né? Esse discurso, né, contra a atuação do tribunal, ele antecede o controle feito pelo tribunal. E aí, de fato, o Supremo se vê numa armadilha de a cada controle que ele faz, né, já ser enquadrado nesse discurso. Porque se eu estou dizendo que no primeiro ano de governo Bolsonaro, o Supremo abdicou de fazer um controle dos atos do presidente da República, ele não foi poupado das críticas nesse primeiro ano, né? Mesmo estando, vamos dizer assim, aguardando, né, o desenrolar ali dos fatos e já tendo sido provocado. Então, não necessariamente há essa correlação entre controle feito pelo Supremo e uma consequente crítica. Como a crítica já está dada, né, desde o primeiro momento, qualquer controle que o tribunal faz acaba sendo inserido, né, nesse discurso anti-instituições que foi promovida ali pelo governo Bolsonaro desde o primeiro momento. E ainda que o Supremo tenha, né, a partir de 2020, controlado os atos do Executivo, e especialmente nos atos relativos à pandemia, em relação à magnitude dos ataques constitucionais, a gente não pode dizer que o tribunal tomou a frente, né, da defesa da Constituição. Se a gente olhar para as medidas no âmbito da educação, o tamanho do desmonte que foi feito desde dentro do Ministério, se a gente olhar para a política indígena e ambiental, a gente está falando de terra arrasada. Vamos dizer que o tribunal adotou medidas muito pontuais, né, em relação a esses temas, e não foi capaz, infelizmente, de frear essa violação e esse desmonte institucional. Se a gente pensar em armas, é a mesma coisa, né? Então, assim, as nuances, né, desse controle do Supremo precisam ser ressaltadas, porque ele poderia ter feito muito mais, né? O que, claro, né, teria consequências políticas outras, mas ele foi provocado a fazer mais e se conteve, né? Talvez se conteve justamente por essas críticas, né? E por essa forma, né? Essa sinuca que o governo Bolsonaro coloca o Supremo desde o primeiro momento, né? Dizendo que o tribunal era um obstáculo ali às medidas do governo. Só permite um esclarecimento. Ele já fala isso logo no primeiro ano? Ele já sai falando? Já fala isso logo no primeiro ano. Eu recordava disso. Eu me lembro, Cláudio, que em março de 2019, ou seja, ele tem 3 meses de governo, é feito uma grande manifestação pública onde ministros são figurativamente enforcados com bonecos, como se fossem bonecos, né, representando ministros, e são enforcados num viaduto. E isso se dá depois de uma postagem que o presidente faz no Facebook, em tese de um texto apócrifo, que ele diz que não era dele, mas que ele compartilha, onde ele fala que o tribunal não permite o governo adotar as medidas, ainda que a gente não tenha nenhum tipo de controle efetivo naquele momento, né? Então, eu acho que já é possível sinalizar
essa estratégia desde o primeiro momento do governo e muito antes do tribunal assumir, vamos dizer assim, um controle. E aqui eu acho que tem uma coisa que não pode escapar, né, da nossa análise, que é a competência penal do Supremo. Então, a gente está falando de um tribunal que recebeu as ações contra decretos, portarias, resoluções, ou seja, do controle de mérito ali do governo Bolsonaro, né? Mas que foi um tribunal que não recebeu o controle penal dos atos do governo. A gente está falando de um tribunal que não foi provocado pelo Procurador-Geral da República para agir, vamos dizer assim, nos crimes cometidos por integrantes do governo e, eventualmente, também pelo ex-presidente, né? E isso me parece que fragiliza também, né, a possibilidade do tribunal de controlar os atos do Poder Executivo, porque se há uma ferramenta, né, que é forte no direito, é a ferramenta do direito penal, né? E a gente teve uma blindagem, na verdade a palavra é essa, é uma blindagem nesses 4 anos, em que o tribunal é atacado, é ameaçado, é questionado, onde se dissemina a pandemia, onde se promovem atos preparatórios de um genocídio indígena, e o tribunal não age porque não é provocado a agir nesses temas. Agora, ele não é provocado por conta, tá pensando no Augusto Aras, né, da PGR de Augusto Aras, que não faz nada. E é interessante porque, a partir desse momento, me parece que, em certas situações, ministros do Supremo, diante da passividade, para dizer o mínimo, ou cumplicidade da PGR com a presidência da República, parece que em alguns casos eles começam a agir meio de ofício, né? Ou não acatar, por exemplo, pedidos de arquivamento que vêm da Procuradoria-Geral da República, o que é curioso, né? Porque a gente imagina bem, o judiciário ele só age se provocado, nesse caso o PGR decide não provocar, mas os ministros do Supremo, de alguma maneira, olhando ao seu redor, falando, peraí, mas assim também não dá, né? E agem, o que torna a coisa ainda mais, vamos dizer, esse conflito com o executivo ainda mais agudo. Ao ter uma proteção na PGR, ele torna mais custoso ainda para o STF lidar com esse tipo de situação, porque obriga o STF a agir numa situação em que, a rigor, ele só reagiria e não agiria, né? Sem dúvida, Cláudia, eu insisto que essa é a chave correta para a gente avaliar inquérito de fake news, né, inquérito das milícias digitais. A chave contextual que importa absolutamente para a gente entender essa reação do Supremo é essa. É um cenário onde há uma omissão, vamos dizer, aguda da Procuradoria-Geral da República, num papel que a Constituição atribui apenas a essa instituição, que é o papel do controle criminal dos atos do presidente da República, e uma, vamos dizer assim, consequência institucional dessa blindagem, dessa omissão da Procuradoria, que é uma reiteração, vamos dizer assim, dessas atividades antijurídicas, né, que vem da presidência. E aí o tribunal se viu realmente diante de uma decisão muito difícil, né? O que fazer? Não fazer, porque não houve uma provocação, e deixar correr solto, né? Ou encontrar mecanismos que substituam essa vontade da Procuradoria-Geral da República num cenário de gravidade, como foi o cenário que a gente encontrou. E o tribunal optou pela segunda posição, né, por agir numa ideia de revisão judicial das escolhas da Procuradoria-Geral da República, o que não é, vamos dizer assim, juridicamente absurdo, né? Acho que a gente pode, inclusive, ter isso como um horizonte de reformas daqui para frente, né? Como impedir que atribuições privativas ao chefe da Procuradoria-Geral da República criem um cenário de erosão constitucional, né? Certamente não é isso que a gente quer, e certamente não foi isso que a Constituição imaginou dando essas atribuições. Então, acho que está na agenda de reformas agora mitigar esse poder que foi dado à chefia da Procuradoria-Geral da República,
seja concedendo poder de recurso internamente aos seus membros, seja imaginando uma revisão judicial, né? Então, assim, eu acho que há caminhos para isso que não são estranhos. Por que eu digo que não é juridicamente absurdo? De fato, hoje não há essa previsão para a PGR, mas há essa previsão para os procuradores e promotores de primeira instância, vamos dizer assim, né? Há a possibilidade de recurso, há a possibilidade de revisão judicial. Então, recurso interno ao próprio MP. E interna ao próprio MP e externa também, né? A possibilidade de um recurso, né, que você tem em relação a essas medidas atribuído às vítimas, por exemplo, desses crimes. Então, há mecanismos jurídicos no próprio ordenamento jurídico brasileiro que seriam palatáveis, né, de se imaginar aplicados à PGR. Agora, neste cenário, desses 4 anos, o tribunal agiu. Se a gente olhar o que aconteceu em 8 de janeiro e fizer um exercício de se não tivesse, né, esses inquéritos, essa investigação em andamento, essa possibilidade do tribunal agir, talvez a gente estivesse num cenário muito pior agora, né, Cláudio? Então, acho que é importante levar em conta esse contexto para esses inquéritos, que de fato colocam o tribunal agindo quando há uma omissão aí muito grande, muito grave, com repercussões muito gravosas também, vinda da PGR. E, aliás, pelo que você está descrevendo, né, do jeito que ela tem funcionado, ela talvez não devesse ser chamada de Procuradoria-Geral da República, né? Mas podia ser chamada de Procuradoria Suprema da República. Porque se você não tem como recorrer, né, das decisões do PGR, digamos, a nenhuma instância, pelo menos de forma prevista já nas regras, né, acaba acontecendo no meio do processo, e me parece que é isso que a gente viu aí no comportamento do STF, é como se o Procurador-Geral da República não devesse contas a ninguém. Ele faz o que bem entende ou deixa de fazer o que bem entende, né? E ninguém tem o que fazer senão lamentar, né? O que torna, inclusive, a gente está falando aqui, vai falar mais em breve da indicação, né, dos próximos nomes para o Supremo, mas o outro assunto que já tem aí aparecido no debate público é esse da indicação também do próximo PGR, né? Porque Sim. acho muito pouco provável que o Augusto Aras seja mantido, espero que isso não aconteça. Ele e sua turma, né? Sua lindora turma, mas também, de alguma maneira, o risco que muita gente teme é ter o Augusto Aras do Lula, né? Já que ele falou, não vou seguir a lista tríplice e tal. Você tem esse receio também ou você enxerga como uma situação diferente? Eu enxergo como uma situação diferente porque Lula não é Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro tinha uma agenda de enfrentamento à Constituição e de erosão institucional que Lula não tem, né? E eu acho que se a gente não é capaz de traçar essas diferenças para imaginar as consequências institucionais, a gente fica muito perdido, né? A minha avaliação é de que a gente passou 4 anos sobre um governo de extrema-direita, com uma agenda clara de erosão institucional, com um projeto de extermínio dos povos indígenas, né? E a gente conseguiu superar isso inacreditavelmente, né? Em eleições, apesar do uso da máquina pública vinda do outro lado. Então, a gente não pode usar o que aconteceu nos anos Bolsonaro como parâmetro para a atuação de outros governos. Independentemente dessa diferença, há um problema no desenho das competências da Procuradoria-Geral da República, né? A gente não pode imaginar que existe um poder constitucional sem um respectivo controle. Se esse controle não será feito pelo Supremo Tribunal Federal, como foi a escolha desses últimos 4 anos, o debate será qual será o controle, né? É pelas vítimas, é interno à Procuradoria, é a atribuição de uma outra instituição, mas o que a gente já percebeu é que a interpretação de que esse poder vem sem um respectivo controle não é sustentável, porque a gente não pode correr o risco de passar por isso novamente. O presidente Lula tem condição, eu acredito, de promover um debate sobre essa reforma, né? Com a carreira, nesses 4 anos, vamos dizer assim, deixando um legado de aprimoramento das instituições daqui para frente, né? Muitos criticam os governos do presidente Lula justamente por terem incentivado
a autonomia, né, do Ministério Público, preservado suas funções, e que isso reverteu, vamos dizer assim, de alguma forma, em uma atuação extravagante da Operação Lava Jato, que, impulsionada por interesses políticos, bloqueou, veja só, Lula, de nos prevenir de 4 anos de governo Bolsonaro lá em 2018. Né? A gente precisa lidar, né, com isso que aconteceu. O Ministério Público, ele próprio, vamos dizer assim, se abstém de fazer esse debate, né? Ele quase que não toca nessa ferida, né? Faz de conta que não existiu, né? Segue o jogo, vamos seguir em frente. Mas é preciso que haja um amadurecimento, né, desses critérios e dessas regras que, no fim, vão refletir ali na Procuradoria-Geral da República. A lista tríplice, ela pode ser prevista em lei. Por exemplo, para a escolha do Defensor-Geral da União, da Defensoria Pública da União, ela é prevista em lei. Para a Procuradoria-Geral da República, não é. Né? Não era uma prática institucional de boa relação com a organização, né, que reúne ali membros da carreira, que, por sua vez, é uma organização privada, né, uma pessoa jurídica de direito privado, de interesses e forma de escolha também outra, né? Acho que é importante a gente dizer que lista tríplice não é o equivalente à democratização da escolha, né? Quem tem voto nessa história toda aí é o Lula, né? O membro ali da carreira não tem voto, né? E é uma escolha ali interna, né? E não necessariamente virtuosa, vamos dizer assim, né? Chegaremos à conclusão de que é preciso também mitigar o poder de indicação do presidente para a PGR, para ministros, ótimo. Se faça uma proposta de emenda, se faça uma legislação com parâmetros debatidos pelos nossos representantes, né, da sociedade, para que isso seja implementado. Né? Então, assim como eu não vejo hoje problema em um presidente indicar alguém, eu vou questionar a qualidade desse alguém, e esse é o custo que o representante político tem, né, de fazer más escolhas e ser criticado, fazer boas escolhas e ser elogiado, mas eu não vejo um problema em si só nessa escolha recair sobre o presidente da República. Há controles imaginados, né, sabatina do Senado e por aí vai, que poderiam balizar melhor essa escolha. Aliás, já que a gente está falando então dessas escolhas presidenciais, vamos passar por outro ponto, né? Que é o da escolha dos próximos ministros do Supremo, né? O nome, vamos dizer, mais cotado aí na Bolsa de Apostas, né, da indicação para o STF até esse momento, é o do ex-advogado do presidente Lula, né, quando ali inquirido durante a Operação Lava Jato, processado no âmbito da operação, que é o Zanin. Né? E muita gente questiona, né? Pô, até que ponto pode o presidente indicar o seu próprio advogado para ocupar esse cargo? Eu me recordo de uma situação, aí não no caso brasileiro, mas que foi no caso americano, ali entre 2005 e 2006, não me lembro exatamente o momento, mas quando também vagou uma cadeira na Suprema Corte Americana e o então presidente George W. Bush, ele precisava fazer uma indicação e foi indicada uma advogada da família Bush. Eu não me recordo agora o nome dela, depois até a gente procura aí o nome da advogada. Isso pegou muito mal, teve uma repercussão muito negativa, no fim acabou sendo indicado o Samuel Alito, né, que é hoje um dos juízes ali da Suprema Corte Americana, muito conservador, que até teve um voto, foi o relator, se não me engano, né, dessa adesão sobre o aborto recente, inclusive aquele vazamento, né, o pessoal sabendo da adesão sobre o aborto, ocorreu justamente do relatório, né, do voto do Alito, enfim, mas o fato é, voltando ao ponto essencial aqui, que a percepção de que indicar alguém próximo à família, advogado da família, era impróprio, acabou levando à queda do nome dela e à procura de outro nome naquele momento ali. E aqui? É um pouco esquisito mesmo, né, esse negócio? Acho que é muito esquisito, Cláudio. A gente não pode pôr o pé no freio, não. É um absurdo, né? Assim, Lula indicar o seu ex-advogado pessoal é um absurdo, não é correto, não é adequado.
vai na contramão dos interesses republicanos que se imagina que conduzam as decisões públicas, né? Então, é bastante inadequado. É inadequado para o indicado, para o indicador e para o tribunal, né? Me parece que não tem nenhum acerto aí no meio do caminho. E aqui acho que vale separar as coisas, né? A Constituição traz critérios objetivos muito, vamos dizer assim, singelos, né? A nacionalidade brasileira, a idade mínima de 35 anos, saber jurídico e reputação ilibada. Vamos dizer que isso abrange, né, uma quantidade razoável aí, né, de pessoas que poderiam integrar o Supremo Tribunal Federal. Já te consultaram ou não? Você já foi sondada? Não, eu não saio da Moca, Cláudio. Já sabem que eu não vou sair da Moca, então não tem como nem me sondar para isso. Tá bom. E quando a Constituição estabelece esses critérios objetivos e dá essa decisão ao presidente, ela está falando, presidente, é você que vai escolher, né? Os critérios são seus, vamos dizer assim, porque a Constituição estabelece parâmetros, vamos dizer assim, muito simples, e aloca essa decisão no presidente e coloca um controle ali no Senado Federal para fazer um contraponto. Então, o presidente não escolhe sozinho, ele precisa escolher um nome que não vai ser rejeitado no Senado, né? O que, por sua vez, me parece a maior limitação em relação a esses nomes que se pensa ali para o Supremo Tribunal Federal, assim como todos os outros nomes que integram o governo nas negociações políticas, com a sua base, com seus opositores e por aí vai. Em nenhum momento a gente pode falar que o Zanin não reúne esses critérios objetivos. Ele reúne esses critérios objetivos, né? A gente não está aqui falando, não tem Constituição, os critérios da Constituição não se aplicam. Não. O que a gente está falando é impróprio o presidente indicar um advogado pessoal, porque mostra que é uma indicação de interesse pessoal, porque mostra que vamos dizer assim, uma decisão um pouco republicana, né? Então, acho que tendo isso em mente, eu torço para que o presidente Lula não faça isso. Até porque, né, você já mencionou, a gente tem um debate racial e a gente tem um debate de gênero muito relevante para tratar no Supremo Tribunal Federal, né? A gente precisa de juristas negros e negras, a gente precisa de juristas indígenas nesses espaços. Essas pessoas estão aí, são absolutamente competentes e nós, enquanto sociedade, vamos dizer assim, merecemos uma indicação dessa estatura, né? A minha torcida, né, e o meu desejo é que a gente tenha um perfil de mulheres negras, mulheres indígenas, homens negros e homens indígenas levados ali ao Supremo Tribunal Federal, né? Agora, é difícil imaginar, né, nesse momento aqui, né, você falou dos bolsas de apostas de indicados, a gente não sabe se são nomes ventilados para emplacarem ou para serem queimados, né? Que eu acho que chamado boi de piranha, né? Exatamente, né? Dá aquela queimada, né? Já lança o nome e todo mundo reage, portanto o nome se inviabiliza, né? Acho que é um debate por trás disso, que é aperfeiçoar esse processo. Então, não mexer em redução da escolha do presidente, em lista que venha do próprio judiciário, que são as propostas que estão, né, em andamento, mas é melhorar o processo. Quer dizer, a gente pode ter uma legislação, a gente pode ter um decreto até que regulamente, olha, o presidente vai expor 4 nomes 4 meses antes da abertura da vaga, esse nome vai ser circulado, as universidades vão sabatinar as perguntas, as pessoas farão audiências públicas. Quer dizer, é possível imaginar um processo mais transparente para isso, que preserve as competências presidenciais e que torne, vamos dizer assim, essa decisão parte, né, de uma escolha aí, pelo menos de uma sabatina mais ampliada que aquela do Senado. Isso seria uma coisa positiva e tem sido reivindicada, né, por muitas organizações para que se tenha um processo mais transparente de escolha.
Não é o presidente não escolher, não é ter uma lista de onde ele escolhe, mas não custa nada, né? A gente está falando de um procedimento simples aí, com currículos, razões, por que esse nome não outro. Isso nos traria, vamos dizer assim, uma maturidade maior para lidar com esses momentos. Aliás, nessa questão aí relacionada à possível lista que vem do Judiciário, é interessante que isso para os tribunais abaixo do Supremo, isso acontece, né? Você costuma ter listas que saem do Judiciário. Não sei se você vai concordar comigo, eu acho que vai, mas eu acho que no caso do Supremo tem que ser diferente mesmo, né? Porque o Supremo, justamente por ser o Supremo, ele inevitavelmente é um tribunal mais político do que todas as instâncias inferiores. E não é que ele é político por desvio, eu acho que ele é político por essência. Ele tem que ser mais político, né? Se ele tem a última palavra, se ele vai tomar decisões que, veja, só para a gente ilustrar aqui o ponto, às vezes alguém considera, não, essa decisão do Supremo poderia ser questionada pelo próprio Senado, podia ser revista pelo Congresso, eventualmente. Bem, mas é justamente por tomar decisões que geram esse tipo de possível ideia que ele tem que ser um tribunal que tenha também sensibilidade política, que tenha orientação política, não seja um mero tribunal técnico, né? Embora tenha gente que adore falar da técnica como solução para todos os problemas, eu acho que a solução é a política, não é a técnica. Mas, enfim, né? A técnica ajuda, mas a política resolve. Acho que é mais por aí que o problema vai. E no caso Supremo, além de tudo, você tem uma questão temporal, né? Os ministros vão sendo indicados ao longo do tempo por diferentes governos. Então, isso vai produzindo intertemporalmente uma mudança, uma variação, melhor dizendo, né? De composição interna do Supremo, que é diferente, por exemplo, no caso do PGR, né? Que é uma pessoa que vai montar a sua equipe, né? E que fica tudo bem, fica um período bem mais curto, né? O ministro Supremo tem um mandato praticamente vitalício, né? Só sai quando chega na idade de aposentadoria. Eu falo praticamente, porque no caso americano, só para a gente pegar de novo como referência, é vitalício mesmo, né? A pessoa só sai de lá, se for a sua vontade, quando morrer. Uhum. Né? Foi até o caso recente, né? Da ministra, da juíza, né? Você vai lembrar da Ruth Ginsburg, Ginsburg. né? Exatamente, da Ruth Ginsburg, que só saiu quando morreu, né? Aqui não, sai, né, na expulsória e tudo mais. Mas, enfim. De que jeito, hein? Que a gente poderia imaginar aprimoramentos nesse processo de indicação, sem descaracterizar essa questão importante, que me parece que é respeitar essa natureza também política do tribunal numa democracia, né? Porque aí é um crivo que passa por quem tem voto, seja o presidente que indica, seja o Senado que sabatina e aprova. Eu não poderia concordar mais contigo, Cláudio. Eu não vejo problema nessa indicação repousar sobre o presidente, tendo um controle feito pelo Senado, né? E aí a gente pode questionar a qualidade dos nossos líderes e das nossas autoridades políticas. Tá? O presidente escolhe nomes ruins e o Senado aprova nomes ruins. A gente não está falando aí de um problema de controle institucional, a gente está falando de um problema de qualidade de autoridade política, né? Que me parece não vai ser resolvida com nenhuma lista tríplice, né? Então, as propostas que existem hoje para alterar, né, e que tomam a forma de propostas de emenda à Constituição, elas reduzem, a maior parte delas, reduz o poder do presidente. Listas tríplices que vêm do judiciário, o que, se não é um problema para os tribunais inferiores, é um problema para o Supremo, concordo contigo, né? Além de tornar, vamos dizer assim, né, muito endógeno esse tribunal, e um tribunal que, por muitas vezes, julga pautas corporativas do judiciário, né? Então a gente teria ali temas piores, vamos dizer assim, no futuro, se a gente olhasse para essa agenda. A gente tem propostas de que seja uma lista que venha de Ministério Público, de OAB, da Advocacia, de Defensoria Judiciária. Parece que a gente repete esse mesmo problema, né? Os critérios da Constituição são amplos para que essa seja uma escolha eminentemente política do presidente da República e sujeita aos controles políticos, né? Aos controles da nossa crítica, da crítica pública, aos controles que o Senado Federal faz, né?
Por isso que eu digo que me parece muito mais interessante a gente ter um procedimento para isso, né? Então, olha, 4 meses antes, 3 nomes que estão na cabeça do presidente vão ser colocados a público, né? E a gente debate, ele vai continuar escolhendo quem ele quer, né? E não Ele em vai cima da lançar. hora, né? Porque a Pois gente é, tem não, fast track, né, para aprovação do ministro Supremo, que vai ficar depois, às vezes, 30 anos. e de surpresa, né? Aquela coisa, nossa, esse ninguém esperava, poxa vida. Isso significa que ninguém tomou, vamos dizer assim, tento das decisões, do perfil, né? Das escolhas que essa pessoa pode fazer compondo o Supremo, e isso é ruim, né? Acho que a gente podia ter mais transparência nesse processo. O que evitaria também essa peregrinação de campanhas, né, para os indicáveis, a portas fechadas, né, com os senadores, a portas fechadas com o ministro do Supremo, né, para se viabilizarem enquanto possíveis indicados. Por que essas portas não são abertas, né, e abertas para nós que vamos sofrer as consequências dessa decisão? Então, acho que é possível imaginar procedimentos que tragam maior transparência, antecipação, segurança nessa decisão, né? Para que isso seja depois corroborado ali pelo presidente da República. É difícil porque é abrir mão, né? De certa maneira, de um poder que é maior, né? Mas seria algo bom para nós, eu acredito, Cláudio. E acho que essa antecipação produziria também um processo mais deliberativo, né? Você teria muito mais escrutínio do nome, né? Eu falei do fast track porque sempre vi de maneira muito preocupante essa situação do presidente indicar hoje, o nome vai amanhã para o Senado, em uma semana ele é resolvido e pimba, acabou. Você tem um ministro novo do Supremo que vai decidir durante décadas, questões fundamentais. Tudo bem que ele é membro de um colegiado, não é só ele, mas tem isso, né? E realmente, essa ideia que você colocou é muito interessante, mesmo que não seja exatamente a ideia, o tipo de situação que ela produz, né? Você tem nomes antecipados, as pessoas vão poder escrutinar esses nomes. Acho que esses nomes, além da sabatina formal no Senado, poderiam, por exemplo, ao longo do processo como esse, serem chamados, por exemplo, para receber um convite para uma oitiva, por exemplo, na CCJ da Câmara também. Não para ser sabatinado, mas para expor as suas ideias, a sociedade ficar sabendo das suas ideias. Tudo bem, a formal é no Senado, os senadores não vão perder essa prerrogativa. Mas ao ter que falar também para os deputados, eles estão falando para a nação, né? E vão ter que ser escutados. Aquilo, por exemplo, falam hoje, tem mais 2 meses pela frente, repercute o que eles disseram. As pessoas vão poder avaliar, vão poder também escrutinar aquilo em relação à sua trajetória, né? Esse processo acelerado, né, de escolha, no fundo, o problema é que ele é um processo de não deixar ninguém debater, né? Não dá tempo de debater. Quando você vai ver, pimba. Favas contadas, já está escolhido. De duas, uma, Cláudio. Ou é um processo acelerado, né, justamente para evitar o debate, né? Me Exato. parece que esse é o ponto, para evitar o debate, ele é acelerado. Ou é pior ainda. Houve o debate a portas fechadas. Em quais termos ninguém sabe, né? Quer dizer, só a gente ficou de fora, só a gente não foi convidado, né? Então, acho que é justamente uma forma para se pensar, né, e corrigir essa questão. E é que eu acho que é importante dizer que o problema não é se esse indicado tem um alinhamento político-ideológico com o presidente ou não. Isso é esperado que tenha. Ninguém cogita que um presidente vá indicar algum inimigo, alguém que pensa radicalmente diferente para o tribunal. A gente imagina que não faça isso, né? Então, se a gente imaginar a agenda do presidente Lula, uma agenda de igualdade social, uma agenda de combate à pobreza, uma agenda de fortalecimento das políticas públicas, a gente imagina que vem alguém do judiciário que tenha essa concepção de Estado social de direito, que não tenha uma agenda enquanto jurista liberalizante, né? Que a gente tenha uma agenda de Estado, de fortalecimento de Estado, como, por exemplo, pelo perfil da Rosa Weber, né? Alguém ali que vem da Justiça do Trabalho,
que não deu um voto num sinal contrário a fortalecimento das políticas sociais, né? Isso é esperado. Assim como o Bolsonaro, quando indicou pessoas que têm uma concepção distinta da relação do Estado com a religião, uma concepção distinta em relação aos direitos da mulher, né? Então, acho que faz parte, e o colegiado dá conta desses controles, dessa diversidade, porque, afinal de contas, os mandatos dos ministros ultrapassam, né, os mandatos dos presidentes. Né? Então, se imagina que essas pessoas com concepções distintas, que vêm de presidentes distintos, vão conviver no mesmo colegiado e encontrar uma forma de tomar essas decisões. Acho que isso está dado, né? E eu acho que esse é um parâmetro para a gente avaliar se é uma boa escolha ou uma má escolha. Agora, outra coisa, né, é a gente falar de indicações por lobby, da turma, agora é a vez da turma da STJ, né, como se você tivesse critérios que não estão explícitos, ou, no pior dos casos, né, que seja uma indicação aí movida por interesses pessoais, que me parece ser o pior cenário possível para as vagas que se abriram esse ano. Aliás, desse ponto de vista, entrando um pouco na questão substantiva, né, de quem são as pessoas, não agora do ponto de vista da sua, digamos, competência técnica ou da sua trajetória política, digamos, que lhe credencia de forma abstrata. Mas estou pensando em termos mais substantivos mesmo. Alguma coisa como esse debate que está surgindo agora. É preciso ter mais mulheres no STF, é preciso ter mais negros no STF, é preciso ter mulheres negras no STF, né? E o Bolsonaro, inclusive, quando levantou aquela questão, falou, olha, preciso ter evangélicos no STF. O que eu acho que, em princípio, faz sentido, porque você tem um crescimento da população evangélica, que hoje já é mais, né, de 30% talvez da população brasileira, ou vai chegar nesse número, né? Como a gente não tem censo atualizado, é um pouco difícil saber exatamente onde está, mas é sabido que é um contingente crescente da população, né? E a identidade evangélica, como qualquer identidade religiosa, também é relevante, né? E acho que isso tem a ver, isso ultrapassa aquela mera questão do Estado laico ou não, né? A questão é que a identidade religiosa também traz visões de mundo, valores, uma série de coisas que são importantes aí. Como é que você está vendo esse debate, né, que está se levantando tanto agora, por exemplo, nesse caso, né, com respeito à questão de uma possível mulher negra no STF, mas se quiser pensar no problema de forma um pouco mais abrangente, pensando essa questão da representatividade social, né, de uma representação descritiva no interior do STF, acho que seria interessante ver o que você acha disso. Pois a gente não olha para o Supremo como uma instância representativa, né? Ela não é. E ela não é por razões outras, né? Ela não é porque justamente ela vai ser e tem que ser capaz de barrar decisões majoritárias que venham do sistema político e, portanto, ela não pode estar, enquanto arena, informada por essa lógica majoritária, né? Se a gente tem um tribunal que está muito preocupado com o que, né, vão pensar das suas decisões, a gente tem um problema, né? Acho que isso já está, vamos dizer, razoavelmente, né, assentado. O clamor das ruas, né? A voz das ruas, né? Ai, o clamor social, portanto, voto desse jeito. Gente, deu errado, né? Se a gente acompanhar por aí, deu errado. Então, a gente não olha e não faz esse debate, né, a partir dessa perspectiva representativa, né, de que, portanto, há uma parcela da população que pensa assim, tem que ter um ministro que signifique, vamos dizer, essa reivindicação, essa visão de mundo. Quando a gente fala de gênero, de raça, de etnia, né, se a gente está falando de indígenas, de negros, de mulheres, a gente está falando de discriminações aí, né, que são históricas e assentadas e reforçadas, que acabam, inclusive, desembocando em leituras jurídicas de mundo que reforçam essa discriminação, né? Acho que esse é um ponto, né, que está dado em relação a esses temas. A gente pode trazer isso com esses mesmos parâmetros para a questão religiosa, né? A gente está falando de grupos que não alçam instâncias de poder e que precisariam alçar para, inclusive, né, que sua visão de mundo tivesse uma repercussão.
eu não sei em que medida, né, necessariamente isso corresponderia ao debate que a gente faz de raça, gênero, né, etnia, num país como o Brasil, né, com esse histórico racista, escravista, né, misógino, machista, genocida e por aí vai, né? Acho que não faltam adjetivos e substantivos para a gente qualificar essa situação. Mas acho que é um bom debate, né? Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que ia indicar um jurista evangélico, enfim, para surpresa de quem, né? Ele é aliado a este movimento conservador. Não, mas é um super conservador. Bom, regra do jogo, nós temos um presidente conservador, ele vai indicar alguém que seja conservador e faz parte, né? Assim como Lula vai indicar alguém, esperamos que indique alguém progressista, né? E preocupado com as questões sociais. Eu acho que isso não é um problema, né? Mas é um problema a gente ter um tribunal eminentemente branco, um tribunal, né, eminentemente masculino para julgar tudo, né? Desde sempre, tudo. Então, é preciso que a gente tenha um tribunal aberto aí a uma concepção, vamos dizer assim, de sociedade mais diversa. E só aproveitando um pouco ainda esse gancho das indicações do Bolsonaro, né? A gente viu no começo, né, desse ano judiciário, já no final do ano passado, né, esse tema apareceu como agenda, que é uma tentativa, inclusive da nova presidente, da atual presidente, né, do STF, da Rosa Weber, de fortalecer a colegialidade, né? E esse assunto está posto, né, de reduzir, por exemplo, digamos, a arbitrariedade que às vezes pode advir de decisões monocráticas, inclusive sobre questões sensíveis politicamente, né, prisão de certas pessoas, né, enfim, tudo aquilo que a gente tem visto e que foi, aliás, alvo de críticas ao STF, inclusive antes da era Bolsonaro, né, esses tipos de problema. Né, o arquipélago, né, quer dizer, um tribunal que se compõe de 11 ilhas e por aí vai. Agora, eu não sei, eu tenho uma certa percepção, queria ver se você compartilha dela, de que isso realmente entrou na pauta, não só porque a Rosa Weber é uma ministra que se preocupa com esse tema, e isso já foi dito muitas outras vezes, né, com a colegialidade, que me parece reforça a institucionalidade do Supremo, mas também pelo fato de que o Bolsonaro colocou 2 bodes na sala, né? Os seus 20%, como ele chamava, né? E uma coisa era quando, apesar das suas divergências, os outros ministros, digamos, não se percebiam mutuamente como ministros que tomariam decisões absurdas, perigosas, necessariamente. Podiam ser decisões ruins, mas talvez não perigosas. E agora, entendo que eles olham para esses dois, e talvez principalmente para um deles, como alguém que pode tomar decisões perigosas. É preciso pôr um freio nisso. Ou seja, ao colocar o bode na sala, me parece que, por vias transversas, o Bolsonaro pode ter contribuído para o aprimoramento institucional do Supremo. Esses paradoxos que a vida política sempre coloca. Você é tão otimista quanto eu ou você não é tanto? Eu acho que essa é uma, sim, das razões pelas quais o tribunal resolveu se autoconter, né? E acho que a outra razão é que ele estava sob ataque. Era um tribunal sob ataque, né? Então era uma maneira também de se defender tomando decisões colegiadas. É muito mais fácil atacar e personificar os problemas em um ministro, né, do que no tribunal como um todo. A gente viu isso nesses últimos anos. A sensação que eu tenho é que a imprensa foi levada também a corroborar essa estratégia de personificação, né, e corroborou esse discurso que vinha desses ataques, criando aí, né, grandes armadilhas e riscos superlativos, né? Se a gente olhar especificamente para o TSE, Barroso foi alvo de críticas ferozes enquanto ocupava a presidência do TSE. Ele sai, vem Fachin, também recebe críticas, ameaças, né? Ali no momento muito próximo, né, e prévio às eleições. E aí assume Moraes, né, que também, por essas coincidências da vida política institucional, é o relator dos inquéritos das fake news e ocupa a presidência do TSE nesse momento, né, por
razões outras. Então, a personificação Por dos obra da ataques imorais, providência, diriam alguns. pode ser, a personificação dos ataques imorais, né? E aí acho que a gente vê, e por várias vezes o tribunal falava, Moraes decide. E aí eu colocava lá, né, gente, minha crítica, olha, essa foi uma decisão colegiada, o relator é o Moraes, mas foi o tribunal, gente, não cai nessa armadilha, né? Então, acho que sim, né, em relação à autodefesa, eles se voltam, né, para dentro, para o colegiado, acho que acertadamente. Sim, né, reduzir poderes monocráticos se torna uma agenda mais importante quando monocraticamente a gente tem riscos maiores em razão da composição do tribunal, né? Se a gente olhar para esses últimos 4 anos, a gente tem uma linha do tempo bem interessante para olhar para esse tema, porque a gente tem a primeira decisão dessa natureza, que é um ministro máximo, vamos dizer assim, de poderes monocráticos, que é um ministro invalidando um ato de outro ministro. Primeira vez que isso acontece, quando Lewandowski autoriza a entrevista do ex-presidente Lula e Fux bloqueia, né? Inédito, a gente não tinha, né, esse tipo de poderes monocráticos duelando, né, no Supremo Tribunal Federal. Depois disso, a gente tem uma liminar do ministro Marco Aurélio cancelando a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e uma decisão do Toffoli cassando a decisão do Marco Aurélio, né, que foi também esse duelo, né, de monocráticas, até que o Marco Aurélio, vamos dizer assim, dá uma liminar no habeas corpus, num caso, né, de um rapaz chamado André do Rep, Fux caça, enquanto presidente, essa liminar, e aí o tribunal para, e eles têm uma DR, Cláudio, em plenário. Eles falam, pera, assim não vai dar para ficar, né? Desse jeito não vai dar certo. Isso a gente não vai fazer mais. E eles têm um compromisso ali no momento de não fazer mais esse tipo de duelo de monocráticas, né? O que reforça a colegialidade. Então, acho que tem essa trajetória que é interessante. Só uma dúvida, de memória, na realidade, né? Esses que caçam a decisão do outro, a decisão monocrática, são sempre os presidentes, né, da corte. Foram os presidentes. Fux, o vice-presidente, né, lá na entrevista, sim. Sim. Usando, né, teoricamente, esse poder, gente, que não existe, tá? Só para explicar aqui, mas que eles se arvoram nessa posição de presidente, se arvoravam, né? E agora o tribunal já decidiu que não existe mais. E na pesquisa que a gente fez sobre Covid, Cláudio, a gente descobriu um negócio super legal. A gente descobriu que as ações relativas ao controle dos atos do Bolsonaro na pandemia, então esse recorte, né? Governo federal, Bolsonaro e pandemia, o Supremo decidiu julgar colegiadamente e com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Olha só, né? Ele bloqueia essas medidas de um jeito diferente que ele faz nas outras. Então, se a gente pega as liminares e os julgamentos em geral, que não eram relativas a Bolsonaro e Covid, a gente vê que o tribunal escolheu plenário virtual, né? E que o referendo colegiado demorou muitos mais meses para acontecer. Ao passo que nas ações relativas a Covid e Bolsonaro, o colegiado se pronuncia em questão de dias, logo depois, para corroborar ou não uma monocrática, e faz isso ali, ao vivo, na TV Justiça, para expor os argumentos. Então, o tribunal sabe como julgar e como evitar as justíssimas críticas de excesso de poder monocrático, de isolamento de ministros, de abuso de medidas cautelares, né? O tribunal sabe como agir quando está atacado e quando o tema é relevante. Foi o que a nossa pesquisa mostrou. Quer dizer, é uma coisa que já vem amadurecendo de mais tempo, né? Sim, vem. Eu acredito que essas indicações, vamos dizer assim, de perfis distintos para o tribunal colaboram, né, para esse movimento, mas há um contexto, vamos dizer, de uma disputa mais ampla que vem de anos, que não foi um problema que apareceu com o Bolsonaro, né? Um problema ali estrutural do tribunal. Elô, conversa legal. Eu adorei. Eu também.
Poxa, muito bom. Eu agora vou te devolver a palavra para você, se, enfim, se teve ainda algum ponto que a gente não tratou e você acha importante mencionar, você mencione, e para fazer também aí na emenda as suas considerações finais, por favor. Maravilha. Foi muito duro, né, estudar esses últimos 4 anos, né? Foi muito duro ver o tribunal ser destruído, né, ali fisicamente, no 8 de janeiro. Eu estudo o Supremo Tribunal Federal tem 24 anos, né? Meu mestrado foi sobre isso, minha iniciação científica foi sobre isso, meu doutorado foi sobre isso. Então foi muito duro ver, né, aquilo. Eu advoguei nesse tribunal, nesses casos super bonitos, e eu fico feliz, né, de que tenha havido uma resposta institucional rápida, né, e célere e contundente de preservação e que esse tribunal já está funcionando e julgando novamente. Mas isso não significa, né, vamos dizer assim, acho que toda essa solidariedade que a gente tem, né, a esse momento difícil, né, que o tribunal passou, acho que isso não significa uma isenção a críticas, né? Há críticas desse tribunal que são históricas e que a gente vai continuar fazendo, né? Há críticas que são a atuação individual de ministros que a gente vai continuar também fazendo. E há críticas da maneira como o tribunal se coloca quando chega um novo membro, né? E digo isso porque acredito que os próprios ministros do Supremo poderiam ter um papel importante, né, na melhora desse procedimento de indicação, né, tornando mais transparente e republicana essa escolha. Eu espero continuar analisando aqui o Supremo Tribunal Federal, quem sabe elogiando mais decisões do que criticando, que é o que eu tenho feito ultimamente. E é sempre um prazer falar contigo, Cláudio. Estou muito feliz de estar aqui e te rever num cenário tão diferente dos últimos anos, quando a gente conversou pela última vez. Mas você não pode ter dúvida alguma a esse respeito, felizmente. Tudo bem. Bem, Elô, quero te agradecer muitíssimo aí pela conversa tão iluminadora. Acho que a gente sai daqui mais uma vez, né, depois de falar contigo, entendendo muito melhor aí o funcionamento do STF, o papel dele na democracia brasileira, as dificuldades, os avanços, né, que também tem acontecido. Acho que tudo isso, enfim, essa conversa ajudou muito a esclarecer. Então, quero agradecer, e assim como eu agradeço, né, também a Heloísa, eu quero agradecer a todas e a todos que nos vêm acompanhando aqui, seja no canal do YouTube, seja por meio do podcast, né, que está em mais de 20 plataformas disponíveis para audição. Né? E, claro, quero também agradecer e não só agradecer, convidar, né, os que ainda não estão nisso, mas agradecer a todas e a todos que têm contribuído com o projeto do canal. Né? Tem várias maneiras de fazer isso, uma delas é aquele botãozinho ali do valeu demais, o coraçãozinho que fica embaixo do vídeo do YouTube, que permite ali uma contribuição pontual, né, do valor que a pessoa achar adequado para o projeto do canal. Tem uma outra que permite uma contribuição mais continuada, reiterada, que é sendo membro do Clube dos Canais, né, se inscrevendo no Clube dos Canais do Fora da Política Não Há Salvação. Tem ainda uma parecida, que é fazendo uma assinatura simbólica lá no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. Também reverte aqui um apoio para o canal, ou ainda fazendo aquela contribuição pontual via Pix, né? E nesse caso, do Pix, a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação é o e-mail de contato para quem quiser mandar sugestões, críticas, comentários, etc. e tal, né? Que é contato@fora da política não há salvação.info. Repetindo, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, feita toda essa conversa, agradecendo de novo a Elô, me despedindo dela, me despedindo de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.